programa de hoje, ao vivo, fala sobre os rumos do desenvolvimento social e econômico do Brasil. Participam desse debate Pedro Paulo Branco, economista e assessor da direção executiva do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Ayrton Santos, coordenador de atendimento técnico sindical do DIEESE, e Ladislau Dobor, economista e professor da PUC São Paulo. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356 ou pelo portal tvt.org.br. No período recente, como já dissemos aqui, o Brasil tem conseguido proteger a população mais vulnerável, de menor rendimento, com políticas que defendem a produção, o emprego e a renda. Por exemplo, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD do IBGE, para o ano de 2013, o rendimento médio real dos 40% mais pobres da população ativa, de 15 anos ou mais de idade, cresceu 30,7%. Entre os anos de 2008 e 2013, enquanto o dos 10% mais rico aumentou apenas 14,5%. Quais os impactos desses indicadores no tecido social do Brasil? Pedro. Bom, em primeiríssimo lugar, algo que nós temos que buscar obsessivamente, que é a redução das distâncias entre os de cima e os de baixo, sem que os de cima se ponham contra a distribuição que se faz para baixo, porque eles também ganharam. Esses dados demonstram que todos cresceram acima da inflação. Para além da recuperação de perdas que são pequenas, porque a inflação está sob controle, né? Ainda houve ganhos significativos, 14% não é pouco, e 30% repõe parte daquilo que é necessário para encurtar uma distância que ainda é grande, para que aqueles que vêm de baixo atinjam patamares muito mais civilizados e de dignidade plena. Então, este objetivo... De classe média, não? Pois é, este objetivo tem que ser buscado obstinadamente pelas políticas macroeconômicas. E, para isso, é importante lembrar também que política macroeconômica é um espaço de discricionariedade, que quem detém o poder, com legitimidade, tem que praticar. A disputa que está se dando hoje no Brasil, nestas eleições, é mesmo entre dois projetos. Ambos lidam com questões que são idênticas: controlar a inflação, garantir que o Estado brasileiro tenha uma proatividade. Precisa ver para quê e para quem você elege ganhadores nesse processo. Quando você lida com uma base social imensa, em que a maioria era de excluídos, você tem que praticar políticas com proatividade nessa direção, gerando emprego, renda, o investimento público, no mínimo, numa função de complementariedade fundamental, para que o investimento privado, que é manipulado por decisões que você não consegue decidir sobre todas elas, como, por exemplo, esse escape que a financiarização global permite, para que recursos... Que o Ladislau fez referência. Acentuou tão bem, que é o contraponto do que diz o Ayrton, quando fala da necessidade de se continuar persistindo na obtenção de ganhos sociais. Agora, este embate se dá num momento de dificuldades da economia brasileira, e aí a gente precisa, nesse contexto, desembaçar este vidro, né? Nós não estamos confrontando, nós estamos confrontando, em primeiro lugar, um projeto que busca controlar a inflação contra um descontrole. Não. Nós estamos confrontando um projeto que tem um determinado receituário para, a pretexto de controlar a inflação, reduzir nível de atividade, tornar mais proativo o Estado brasileiro para pagar esta financiarização, com elevação de taxa de juro e mesmo assim tendo excedente exportável, porque você reduz o crescimento da renda, você encurta a demanda interna, você diminui a necessidade de crédito para isso e você financia de outra maneira a sustentação da atividade voltada para as exportações e vai poder, inclusive, promover alguma desvalorização mais acentuada da moeda, que é uma dificuldade nossa, porque nós não queremos sobrecarregar preços
com uma desvalorização e nós precisamos corrigir, sim, necessidades de competitividade com esses investimentos públicos que estão sendo feitos e que são de mais longa maturação, mas que vão destravar portos, vão fazer com que a mobilidade urbana se dê de maneira muito mais assinalada, que a logística funcione e que os nossos produtos cresçam e cheguem aos canais de exportação a custos mais baixos. Nós estamos enfrentando tudo isso, mas nós não vamos enfrentar também a redução dos tais custos chamados Brasil, através da retirada de direitos e de conquistas do trabalho. Nós temos que preservar os níveis de salário real e é isto que está sendo debatido e discutido. Ou seja, a diferença de projeto, se eu fosse sintetizar aqui para o telespectador que não é necessariamente um economista, poderia dizer, um especialista, poderia dizer o seguinte, quer dizer, o preço a pagar no projeto que governa o país hoje não é mais salário, emprego e renda. Esse não é mais o preço a pagar. No outro projeto, de novo, isso volta no receituário a ser um preço, pode não ser único, mas a ser um preço a pagar. Com certeza. Até porque é isso que está posto claramente, ainda que muitas vezes tentem confundir. Esta questão precisa ser aclarada sempre e a sociedade brasileira tem sim a percepção quando a informação chega direito. E ela está chegando. E as decisões que estão sendo tomadas nesses últimos dias e que estão sendo expressas nas pesquisas que vão sendo veiculadas, evidenciam claramente que há escolhas a serem feitas e ratificações por escolhas que já foram feitas, né? E nós temos que persistir nesse caminho e vamos conseguir, porque isso é uma aspiração da sociedade que quer avançar. Né? Não só queria, como deveria, por favor. É o seguinte... As pessoas ficam muito confusas, quer dizer, PIBinho, meu Deus, tal. Aliás, quanto mais próxima a eleição, mais está catastrófico, né? O que, enfim, a realidade é que o modelo geral proposto, né, que começa, digamos, com o governo Lula, de organizar a inclusão, gerar muito mais demanda, gerar transferências, que geram microdemanda, que multiplicam milhões de pequenas empresas, empresário individual, enfim, um conjunto desse sistema que dinamiza a economia pela base. Esse esquema está funcionando muito bem, porque está funcionando já 12 anos, né? E protegeu muito claramente os países que adotaram esse caminho, tem outros, né? Certo? Relativamente à crise, estão se dando muito melhor do que aqueles que penalizaram, né, em nome de apertar o cinto porque estamos em crise, penalizaram a demanda, aí reduziram os investimentos e travou a economia. Né? Então, o esquema geral está funcionando, né? Nós não podemos ficar que estamos em crise nesse momento porque o PIB baixou. É muito interessante pensar a qualidade do PIB. A gente trabalhou isso com o IPEA, com o Márcio Postman, com uma série de gente, né? Quando você tem, por exemplo, manifestações concretas da crise internacional, nos últimos 12 meses, as estatísticas internacionais mostram, você teve uma queda do preço do minério de ferro, 38%, da soja, 27%, da laranja, 20%. Ou seja, você está... bom, isso impacta, claro, você continua a trabalhar, você está produzindo, mas você está recebendo menos. Então, isso é uma dimensão de impacto sobre o PIB. Isso não significa que se esgotou o sistema de redistribuição e de dinamização pela base, mas significa uma dificuldade externa. Agora, a outra dimensão disso... Significa só que você tem um pouco menos para distribuir. Exatamente. Você tem essa dificuldade. Agora, você abandonar não tem o mínimo sentido. Inclusive, porque se a gente está se equilibrando razoavelmente, é que a perda de ganhos com o comércio exterior está podendo ser compensada pelo aumento de consumo interno. Agora, o consumo está mudando, né? Nós temos dados, inclusive do Data Popular, por exemplo, em que está gastando dinheiro tanta gente que entra na nova classe média, às vezes mesmo em favelas. Os principais pontos de consumo são saúde, educação, coisa do... É interessante isso. E né? melhoria da moradia. Não é coisa que diretamente aumenta o PIB. Quando você faz um grande investimento em educação, o Brasil está fazendo gigantescos, essa gente, você agora está gastando,
essa gente, daqui 10, 15 anos, vai se tornar muito mais produtiva nas empresas e você vai ter elevação, sim, do crescimento. Agora, você está... E da produtividade, né? E da Que é uma das críticas que também são comumente feitas. Que claro, distribuiu renda, etc., quando mas não aumentou a produtividade. Quando você manda 100 mil pessoas para o exterior para adquirir tecnologias, né, no Ciências Sem Fronteiras, você está fazendo um investimento, você está preparando a produtividade de amanhã. Então, essa coisa não aparece agora no PIB, né? Porque é um investimento no sentido próprio, é para preparar o amanhã. Gostam de nos comparar com países bem-sucedidos, que fizeram algumas décadas o que, lamentavelmente, nós começamos a fazer há 10 anos. Essa é uma diferença crucial. Os patamares, por exemplo, de escolaridade que foram alcançados pela Coreia do Sul, vêm dos anos 60. Só que nos anos 60, ninguém ventilava o que estava fazendo a Coreia, como ninguém está ventilando o que nós estamos fazendo aqui. Mas nós estamos semeando, ao invés de juros para os especuladores, conhecimento, formação, escolarização, dignidade, melhoria da moradia. Também não entra no PIB, a não ser pelo input do material de construção que é comprado a mais, o trabalho da família e dos seus amigos melhorando a moradia anonimamente, mas revestindo de dignidade a condição de morar, onde eram barracos precários, porque tem crédito para o material de construção e o sujeito tem emprego para poder se endividar. Esses investimentos são investimentos em capital social do país e eles estão acontecendo de maneira não percebida pelos indicadores, como acentuou o Ladislau, de crescimento do PIB, mas que estão sendo auferidos, usufruídos pela população. Mas que crucial. aparecem nos indicadores de melhoria sociais, das condições de vida. Certo? A partir de Harvard, né, o Michael Porter organizou o sistema que eles chamam de indicador de progresso social, né, o IPS. Né? O Brasil é impressionante como está na coisa. Certo? Aí eles não pegam o PIB, eles pegam como 54 indicadores, ou seja, a qualidade de vida, as condições da população estão melhorando ou não, certo? Você ter um aumento da média de escolaridade da juventude é um baita avanço que você mede hoje, ele vai se reverter no PIB muito mais tarde. O Ayrton nos diga do crescimento do assalariamento com carteira. Então diga, Ayrton. Salários menores. Esses salários não deixam a gente falar. Não é? Não, qualquer indicador que você pega, tanto o social quanto o econômico, e compara com épocas recentes, passadas, não tem termos de comparação. Os indicadores são muito melhores, né? Agora, a despeito de ter essa preocupação, né, de redução de desigualdades, preocupação social, e de fato não é só uma preocupação, há ações concretas, né? A gente vê na rua e vê nas estatísticas a melhoria da condição de vida da população. Isso não precisa ser especialista. Só para dar um exemplo que há alguns anos poderia soar curioso, e hoje é um fato concreto, verificável para qualquer um que for até algumas das nossas favelas ou comunidades. Eu entrevistei aqui, inclusive, um empresário que hoje o ramo de atividade dele é fazer turismo. Ele tem agências de turismo com financiamento popular para viagens de avião para o exterior dentro das favelas. Vive pré-pago. As pessoas, os trabalhadores pré-pagam quando terminam de pagar, quer dizer, sem risco para o empresário, e ele veio aqui, contou o modelo e disse que ele ganha muito melhor assim do que sendo empresário do turismo na classe média. Essas são as grandes diferenças, né? Esse varejo que a gente vê, que eu estou falando que não precisa ver a estatística, as pessoas mais bem vestidas, as pessoas alimentadas, as pessoas com assistência médica universal, que é o SUS, que é um projeto que nos Estados Unidos o presidente lá está uma queda de braço para ver, é o nosso projeto, quer dizer, você tem dificuldades... O maior sistema universal de saúde do mundo. Do mundo, num país de renda média, que não é a renda dos países industrializados. Quer dizer, isso não é uma coisa tão simples. Só não vê quem não quer. Qual é a preocupação do outro projeto? É saber, por exemplo, quanto vai ser gerado de superávit primário. O superávit primário está baixo. Agora, o cidadão comum fala, mas e isso é noticiado no Jornal das 8.
Então, como Não se é fosse nas uma páginas, catástrofe, exatamente, né? não são nas páginas econômicas dos jornais especializados. O jornal do superávit primário, e com essa conversa de superávit primário, que não diz nada para quem não é especialista no assunto, impressiona. O superávit tem que crescer, mas crescer para quem o superávit? Sabe por quê crescer para quem? Porque quando você tem superávit primário, você garante o pagamento da sua dívida, ou seja, garante a vida folgada dos rentistas. E é essa cruzada que a presidente tentou, e fomos vencidos, quando ela tentou baixar a taxa de juros, precisou mexer até na poupança, um ato corajoso, né? Mas o capital financeiro é muito forte e retomou. Nossa taxa de juros ainda é muito alta, apesar dos esforços de conter essa taxa de juros, apesar das preocupações sociais que o governo tem, das ações, mas nós temos ainda uma guerra contra o rentismo e contra o capital financeiro no país. Aí Isso é importante lembrar. importante. Então, eu vou da dizer, você só vai discricionariedade. contar o que é importante, mas ainda não vai falar, porque a gente vai para o intervalo Vamos lá. e a gente já volta.